Meu pai morreu hoje de manhã. Eu estou muito abalado com a notícia e ainda não sei como lidar com isso. Ele estava dirigindo sua moto para o trabalho cedo esta manhã. Em torno de 230 horas, ele caiu da moto. Acreditamos que teve um ataque cardíaco e isso foi o que causou o acidente. Na escola secundária, cerca de 13 anos atrás, eu precisei fazer um trabalho para a aula de inglês. O tema era: escreva um trabalho sobre uma figura heróica sua ou algo que influenciou você na infância e então apresente ao classe. Eu escrevi meu trabalho sobre meu pai. Eu escrevi sobre como eu o amava, como ele se importava comigo, os 15 anos dele no exército e como ele me estava ensinando a ser um adulto bem-sucedido. Provavelmente dediquei mais tempo nisso do que em qualquer outro trabalho que eu fiz. Eu estava orgulhoso dele e feliz por ter podido ler ao vivo. Mais tarde, naquela noite, mencionei o trabalho para meu pai, disse a ele que poderíamos fazer em qualquer um deles. Ele perguntou o que eu fiz o meu e eu estava envergonhado, então disse a ele que fiz sobre uma banda. Os últimos 13 anos eu me arrependi disso. Os últimos 13 anos eu queria dizer para ele o que eu fiz o trabalho. 2 dias atrás, isso veio à minha mente novamente. Pai, eu escrevi esse trabalho sobre você. Você é meu herói, sempre foi e sempre será. Eu sinto muito por não ter dito a ele quanto eu o amava e quanto ele significava para mim. Obrigado por estar sempre lá. Eu amo você, pai. Edith igual. Não esperava essa resposta. Muito obrigado a todos pela boa vontade e condolências. As histórias que vocês contaram aqui realmente me tocou em casa novamente. Mais uma vez, muito obrigado. E se alguém precisar conversar ou algo, envie um recado. Ninguém provavelmente vai ver isso, então estou fazendo isso apenas por mim. As coisas foram muito difíceis, como você pode imaginar. Minha mãe teve a pior parte disso tudo. Mas ao mesmo tempo eu sei que as coisas estão melhorando. Minha família não está mais chorando e minha mãe não está mais histérica. As pessoas ainda choram, mas não é tão frequente quanto antes. Tivemos uma pequena exibição particular na quinta-feira, foi terrível. Mas acho que precisamos disso. Ontem foi o dia da visita. Eu esperava que 30, 40 pessoas aparecessem, mas viram cerca de 250 pessoas. Foi louco. Meu pai, aparentemente, tocou muitas vidas e significou muito para muita gente. Ele era um engenheiro na ferrovia nos últimos 16 anos e a ferrovia literalmente paralisou todas as operações para que os trabalhadores pudessem comparecer. Hoje é o funeral, começa em cerca de 3 horas. Não sei exatamente o que esperar. Vou falar durante a cerimônia e vou ler essa história porque não tenho uma cópia desse jornal mais. Eu fiz uma atualização na história em 4/14, talvez eu esteja apenas usando essa plataforma como um diário, não sei. A cerimônia fúnebre foi exatamente como ele gostaria que fosse. Ele era um soldado aposentado e estava orgulhoso de seu serviço, então tivemos uma cerimônia militar. Começou no funeral home onde familiares e amigos sombrios entraram em fila. O ministro começou tudo e depois me chamou para dizer algumas coisas. Primeiramente, ele pediu que eu contasse o que a minha mãe queria compartilhar sobre sua família na Alemanha em relação à morte. Em seguida, contei a minha história, a mesma que mencionei acima. E finalizei com o poema Fiddler's Green, que é sobre onde os cavaleiros falecidos vão, e ele era um deles. Eu modifiquei algumas palavras para torná-lo mais apropriado e omiti a última estrofe. A cerimônia fúnebre durou cerca de 40 minutos, e em seguida, uma procissão de 38 carros partiu para o quartel local onde realizamos a cerimônia militar. Foi muito bonito. O ministro disse algumas palavras, tocou os tambores, houve um saluto de 21 tiros e a bandeira dobrada, que minha mãe recebeu. É exatamente o que ele gostaria que tivéssemos feito. Uma semana após o funeral, minha mãe voou para Washington para ficar com meu irmão e sua esposa. Ela está voltando amanhã e em algumas semanas ela vai para a Alemanha para visitar sua família. Enquanto ela estiver em casa, eu vou estar morando com ela por um tempo, assim como quando ela voltar da Alemanha. Acredito que minha família esteja melhorando agora. Minha mãe ainda tem episódios, assim como eu. Foi um pouco mais difícil nas últimas semanas, não sei exatamente por quê. Decidi ir ao local do acidente onde colocamos uma cruz com seu nome, data de nascimento e morte, e uma placa com um poema. Ele trabalhava na ferrovia há 16 anos e seus colegas estavam muito afetados também. Alguém parou na cruz e colocou o colete de trabalho do meu pai ao redor dela, foi tocante. Perdi a compostura ali mesmo na saída da autoestrada. Ninguém ainda foi ver a lápide, estamos esperando pela minha mãe. Como ela está em uma base militar, as lápides são todas uniformes, mas eles permitem que personalizemos algumas palavras. Minha mãe deixou que meu irmão e eu escolhessem a personalização. Ela vai dizer, em 3 linhas diferentes, patriota orgulhoso cavalo preto, saída dos escoteiros. Cavalo preto é sua unidade favorita enquanto ele estava lá, e saída dos escoteiros é uma espécie de dizer entre os cavaleiros. Eu recebi algumas mensagens recentemente perguntando sobre como estou indo e tal, é incrível que muita gente tenha comentado sobre isso e, eu ainda esteja recebendo mensagens assim 4 meses depois. Bem, as coisas melhoraram. Uma das respostas aqui disse algo como um dia ele não será mais a primeira coisa que você pensar em manhãzinha, será o segundo, então o terceiro, e por fim o quarto. Acho que estou nessa situação. Eu ainda penso nele todos os dias, mas não é mais a primeira coisa que eu penso. Não sei bem o que eu disse e não disse anteriormente e não quero ler para saber, seria demais. Então se eu repetir algo, peço desculpas. Nós recebemos o certificado de óbito há um tempo atrás, levou mais tempo do que o normal disseram.
A morte dele foi oficialmente classificada como acidental, mas também diz que seu coração provavelmente foi um fator, mas não pôde ser comprovado. Ele não tinha mais do que alguns hematomas e outras lesões que não seriam mortais. Todo o seu equipamento de moto estava lá. Minha mãe não me contou isso inicialmente, mas mais tarde. Ele saiu para trabalhar às 2 horas da manhã em sua motocicleta. Disse que apenas alguns minutos depois ela ouviu uma motocicleta parar na frente de casa e os cães se levantaram como se ele tivesse voltado para casa. Dizendo que não ouviu ele abrir o caminhão ou qualquer coisa. Apenas que uma motocicleta parou na frente, e 1 minuto ou 2 depois saiu. Ela acha, e eu também, que talvez ele não estivesse se sentindo bem e tenha voltado. Que talvez ele estivesse vindo para casa para que ela o levasse ao hospital, mas decidiu contra isso. Se foi esse o caso, eu tenho estado pensando se talvez ele não estivesse se sentindo bem nas últimas horas da viagem, ele estava apenas 1 ou 2 minutos de distância do seu trabalho. Que talvez ele soubesse que algo estava muito errado no final e tentou chegar ao trabalho, ele se sentiu tonto ou algo assim e sabia que precisava chegar rapidamente para obter ajuda. Mas então ele simplesmente desmaiou. Nós nunca saberemos com certeza, mas eu pelo menos acredito que ele voltou e pensou em ir ao hospital. Nós finalmente recebemos alguns dos pedidos de seguro de vida de volta, o que faz com que minha mãe se sinta mais segura financeiramente. Ela estava muito assustada que não receberia nada ou não receberia o suficiente para sustentá-la. Eu sou o pai dela. Mas meu pai realmente a estabeleceu, então ela deve estar bem. Uma política que ele comprou paga 98% do seu empréstimo hipotecário, é louco. Estamos esperando que ela receba cerca de $600 mil, e o pensionamento do meu pai na ferrovia entrou em vigor semana passada, foi um dia muito ruim para minha mãe. Cada 2 semanas eu vou ter um dia muito ruim, então paro no seu cross na rodovia. Eu me sinto mais ligado a isso do que ao cruz de guerra no quartel. O dia dos pais foi terrível. Levei minha motocicleta lá junto com uma ex-namorada. Além disso, acho que não tenho muito mais a dizer. Meus amigos ainda perguntam sobre minha mãe e coisas assim, mas geralmente tente mudar de assunto se for muito profundo, ainda dói demais falar sobre isso. Bem, acho que vou atualizar novamente mais tarde, provavelmente não tão longo quanto os 3 meses que levou para isso. Obrigado por continuar, pessoal. Eu não esperava que isso acontecesse. No momento em que escrevi isso, eu era um choro e apenas queria desabafar para mim mesmo e pensei que registrar meus sentimentos ajudaria. Mas aqui estamos 6 meses depois e ainda há muitas reações vindo minha direção. Então eu acho que vou fazer outra atualização. Antes disso, quero pedir desculpas para todos que me enviaram mensagens ou comentários e nunca respondi. Eu respondi o máximo que pude, mas foi demais, então sinto muito. Bem, atualização. Desde julho, minha mãe conseguiu completar todos os papéis de seguro de vida com a ajuda de um advogado. O advogado encontrou uma política adicional que não sabíamos sobre, uma política valendo $500 mil. Então minha mãe recebeu cerca de $1 milhão de todas as políticas e havia outra que exigia que o banco pagasse 97% da casa. Meu pai queria que ela vivesse a vida exatamente como quisesse. Ele queria que ela fosse ao shopping, fizesse viagens para a Alemanha para ver sua família e nunca tivesse que se preocupar com dinheiro novamente. Nenhum de nós sabia que ele tinha tantas políticas, quanto menos o que estavam neles. Minha mãe está cuidada para a vida toda. A advogada que ela contratou foi com ela ver um consultor financeiro na Edward Jones. Ele veio com investimentos de crescimento lento e seguro, e colocou algum dinheiro em CDs para garantir que seu dinheiro durasse vários anos. Minha mãe até comprou uma nova casa semana passada, em dinheiro, a casa dos seus sonhos. Ela não é grande, mas tem privacidade e é de madeira por fora, o que é algo que ela sempre quis. Eu estou melhorando desde que meu irmão e eu conversamos. Alguém aqui me disse há um tempo atrás, por agora, ele é a primeira coisa em que você pensa. Eventualmente, ele será o segundo, depois o terceiro, quarto, etc. Quem disse isso estava absolutamente certo. Eu ainda penso nele todos os dias, principalmente à noite ou quando estou trabalhando em um fogão de alguém na garagem porque geralmente estou sozinho com meus pensamentos, sou devagar. Tenho vários amigos incríveis que sempre estão lá para mim, e um amigo especial que dorme ao meu lado nas noites ruins. Estive em contato com a VA sobre tentar ver um terapeuta, mas o papelado para ver alguém que não esteja afiliado à VA é longo e complicado. A esposa do meu irmão descobriu recentemente que está grávida. É ótima notícia, claro, mas também é triste porque eles nunca se conhecerão. Tenho um filho de 5 anos e isso me preocupa porque ele pode não lembrar do meu pai. Meu pai adorava meu filho e passou muito tempo com ele. Peço desculpas se estou babando. É meia-noite e estou de plantão, então estou bem exausto. Vou atualizar novamente. Isso ajuda a digitar essas coisas e ajuda muito mais sabendo que está ajudando os outros. Muito obrigado a todos por terem tempo para ler minha história e todas suas atualizações. Minha mãe mudou-se da casa deles 2 semanas atrás e ela está à venda. Já tem um comprador interessado e uma exposição imobiliária amanhã. Passei pela antiga casa e vi o sinal de à venda, fiquei muito emocionado com isso. Foi estranho. Muitas lembranças familiares, mas também muitas lembranças da minha época do ensino médio e bem assim. Muitas lembranças com meus melhores amigos e várias namoradas também. É apenas estranho. A nova casa dela é muito bonita. Parece pequena do lado de fora, mas o interior é muito grande. O proprietário anterior era um carpinteiro por profissão, então ele criou muitas peças de madeira personalizadas dentro da casa. É muito, muito bonita. Nota ao lado, minha mãe caiu no gelo há alguns dias e quebrou o joelho.
Ela estava planejando ir para a Alemanha com meu irmão e sua esposa em algumas semanas, mas o médico disse que ela talvez não pudesse voar. Não sei exatamente por quê, mas isso é o que ele disse. Isso é tudo que consigo pensar agora. Vou atualizar novamente mais tarde. É estranho pensar que meu pai está fora de casa. Ele estava aqui em meu apartamento, e 10 horas depois ele não está mais aqui. Como se eu nunca mais o visse novamente. Eu nunca mais vou poder conversar com ele novamente, ouvir sua voz. Agora ele está em uma urna de cinzas no chão. Eu apenas quero vê-lo mais uma vez. Ouvir sua voz. Dizer-lhe que eu o sinto falta. Ele está fisicamente fora daqui. Para sempre. Eu sei, eu vi ele. E 10 horas depois ele não estava mais aqui. E ninguém via isso vindo. Eu me pergunto se ele não estava se sentindo mal o tempo todo no caminho para o trabalho. Quando ele percebeu que algo estava muito errado. Como rápido ele estava indo para chegar ao trabalho e pedir ajuda. Ele estava apenas 1 ou 2 minutos de distância. Ele estava panicoando? O que ele estava pensando? Eu continuo imaginando que isso é o que aconteceu. Que ele estava se aproximando do trabalho e de repente começou a se sentir mal, então dirigiu o mais rápido possível para pedir ajuda, mas não conseguiu chegar a tempo. Ele sabia que não iria chegar a tempo? O que eram seus últimos pensamentos? Ele estava apenas pensando em pedir ajuda, ou ele estava pensando em sua família? 2018 foi um ano terrível. Perdi várias partes importantes da minha vida. Minha namorada saiu do mesmo dia em que ele faleceu. Eu passei a maior parte de 2018 depressivo. Literalmente. A maioria de 2018 eu estava triste mais do que qualquer outra emoção. Quando eu estava feliz, não parecia durar muito tempo. Eu tenho uma consulta com um terapeuta na próxima semana. Estou nervoso. Mas muitas coisas aconteceram em 2018 e não sei a quem mais falar, exceto aquele ex que saiu. Ela ainda é minha melhor amiga e eu conto tudo para ela, mas estou ainda apaixonado por ela, então não posso conversar com ela sobre isso. Eu apenas estou triste e depressivo. Ele sabe, homem. Ele sabe. Você deu-me calafrios por todo o corpo. Vou dar uma pontuação positiva x mil vezes. Estou certo de que seu pai estava muito ciente do quanto você o amava. Eu posso lhe dizer honestamente que sinto exatamente a mesma dor agora mesmo. Eu perdi meu pai há 5 dias para um ataque cardíaco. Há tantas coisas que desejo ter dito para ele. Ele havia-me enviado um coração naquele mesmo dia e eu esqueci de responder. Só desejo ter a chance de lhe dizer o que ele significava para mim. Estou aqui para conversar se você precisar de alguém com quem chorar. Estou ao seu lado. Peço desculpas pela sua perda, amigo. Você vai sentir muitas coisas nos próximos dias, semanas e meses. É estranho como às vezes as coisas vão ser normais e outras vezes vão ficar ruins. Lembre-se de que não há uma forma única de lidar com isso. Todos fazemos e cada um a seu jeito. Quando as ondas vierem, tente não se meter no caminho delas se puder. Deixe-as passar por cima de você e permita que o sentimento que precisa ser sentido simplesmente ocorra. Você vai ficar bem com o tempo, e sabe que ele queria que você fosse feliz. Tente falar sobre como se sente também. Colocar pensamentos em palavras dá-lhes forma e estrutura e ajuda a organizar a bagunça que pode estar sentindo por dentro. Se precisar de alguém para conversar, por favor, me mande uma mensagem privada. Cuide da sua família e cuide de você mesmo, irmão. Obrigado, homem. O choque inicial começou a passar, então as coisas estão um pouco melhores. Tivemos a visita hoje e foi bom ver quantas pessoas compareceram. As coisas ainda são óbvio difícil, e amanhã será muito ruim no funeral. Mas depois disso podemos todos começar o processo de cura. Às vezes eu tento suprimir minhas emoções quando estou com minha família, ou vou embora simplesmente. Mas é realmente minha ex-namorada que está me ajudando mais. Ela e eu vivíamos juntos por um tempo e então nos separamos e ela saiu de casa literalmente um dia antes disso acontecer. Ela ficou aqui quase todas as noites da semana passada, é como se fosse a minha esponja emocional agora haha. E com a família, meu irmão mora em Seattle e minha mãe é de origem alemã, meus pais se conheceram quando meu pai estava estacionado lá. Então minha mãe está voando para Washington para ficar com meu irmão por algumas semanas, depois vai para a Alemanha para passar tempo com sua família. E assim que ela voltar vou me mudar para morar com ela por um tempo, vou ser aquele homem de 31 anos que ainda vive com seus pais haha. Sua história e a forma como você expressa seu amor e admiração por seu pai me trouxeram uma semelhança de paz. Eu assisti a uma parte do seu mundo que eu nunca teria conhecido se você não tivesse sido corajoso o suficiente para compartilhar sua experiência conosco, estranhos. Meu pai faleceu em 2015 após ser atropelado enquanto dirigia sua motocicleta. Eu sinto falta dele todos os dias. Eu ouço e estou com você nessa, mesmo que eu não saiba quem ou onde você é. Não fica mais fácil, mas torna-se mais gerenciável. Aprendemos a continuar vivendo e sendo. Desejo a você toda a paz que deseja. Eu acabei de ler isso e me fez um pouco reflexionar. Estou definitivamente vendo o que você quer dizer quando diz não fica mais fácil, mas fica mais gerenciável. Se eu me emociono com algo, posso focar minha atenção em outra coisa. Eu não conseguia fazer isso até ontem. Alguém aqui comentou e disse algo como por enquanto ele é a primeira coisa que você pensa. Eventualmente ele será o segundo, depois o terceiro, e assim por diante. Eu tenho estado pensando muito nisso ultimamente. Meu pai faleceu inesperadamente no ano passado. Nunca tive a oportunidade de lhe dizer todas as coisas que eu queria. No seu funeral, fiz isso. Eu me levantei em frente à família, amigos estranhos, uma semana após sua passagem, contando-lhes o que eu amava e admirava meu pai. Eu me despedacei várias vezes chorando. Sou filho único.
Não precisei me levantar e falar, mas algo em mim me disse que eu precisava fazer isso. Eu não gosto de falar em público, mas eu sabia nesses momentos. Meu pai sabia que eu o fiz por ele. Nunca me arrependi disso e é um dos momentos mais orgulhosos da minha vida. Eu não tenho uma cópia do papel mais nenhuma, foi muito tempo atrás. Mas basicamente eu apenas peguei o que tinha aqui, fiz algumas mudanças e leu isso. Uma pessoa ainda encontra esse post? É incrível. Como você encontrou isso? Sim, estamos bem. Março é um mês ruim, mas fora disso todos estão ótimos. Obrigado por perguntar.